Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Borges, se você não me conhece, muito prazer. Fico muito feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo. Assista até o final e coloque em prática aquilo que eu irei falar aqui hoje. Você verá os resultados disso. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Até quando você vai viver aquilo que as pessoas determinou para você viver? Até quando você vai aceitar as pessoas governar a sua vida? Até quando você vai se colocar numa cadeira e esperar ser mandado para você começar a construir os seus sonhos, a construir tudo aquilo que passa pelo seu coração e que faz você sonhar e que faz seus olhos brilhar? Até quando você vai ficar esperando um empurrão, uma ajudinha? Até quando você vai esperar uma oportunidade? Você sabe, eu acredito que chegou o momento de você que está assistindo esse vídeo a tomar uma atitude e assumir o governo e o controle desse carro que é a sua vida. É interessante que por muito tempo, participando de uma estrutura religiosa, existia um modelo, existia um caminho do vencedor. E esse caminho do vencedor nada mais era que uma interpretação bíblica de determinado homem que decidiu escrever o caminho do vencedor. E esse caminho do vencedor é interessante que existia algumas fases e quem não seguia por esse caminho não se tornava vencedor. E parecia uma fábrica, uma linha de produção de homens e mulheres parecido com ele. Então era notório, você chegava ali nas reuniões e via, né, pessoas vestidas como ele, falando como ele, usando os exemplos que ele usava, e perdia totalmente a identidade. E algo que eu não abro mão hoje, que é o princípio da individualidade, o princípio da sua identidade, da minha identidade. Eu acredito que o Criador, ele expressa na Terra através de pessoas. E essa expressão, ela acontece de forma individual. Você já se perguntou, você que lê a Bíblia, né, ou já teve a curiosidade, quando você vai para o Novo Testamento ali, tem 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos narram as mesmas histórias, porém de forma diferente. E eu ficava me perguntando, por que eles não colocaram algo novo, né, nas escrituras? Por que existe 4 livros e esses 4 livros narram as mesmas histórias? Por que disso? E eu cheguei à conclusão, e com a ajuda, né, também de alguns estudiosos, a gente percebe que dos 4 evangelhos, cada autor tinha uma forma de enxergar Deus, de enxergar Jesus. Então, quando você vai ler os evangelhos, né, quando você vai ler o livro de Mateus, você tem toda a genealogia, né, até Davi, porque ali ele enxergava Jesus como um rei, herdeiro do trono. Então você consegue perceber que ele enxergava Jesus como um rei. Então ele expressava, quando ele fazia uma exposição de Jesus, a sua mensagem trazia Jesus como um rei. Quando você vai para Lucas, você traz a mensagem de Jesus como homem. Quando você vai para João, você consegue enxergar Jesus como Deus, né? O livro até começa, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele já é uma outra maneira de expor Cristo. E existe também a exposição de Marcos, que já aponta Jesus como servo, aquele que veio para servir a humanidade. Então você vê as mesmas histórias contadas e com visões diferentes, porque cada pessoa tem uma exposição individual, cada pessoa tem uma história de amor com o Criador. E cada pessoa tem uma vida para ser vivida. A minha história é diferente da sua. O meu relacionamento com o Criador é diferente do seu. Não existe um padrão, não tem como eu te criar um caminho até Deus, ou um caminho da vitória, se o caminho é você. O caminho
A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho está dentro de você. Você é o próprio caminho. Não tem como eu criar um caminho do vencedor para você. Existe o princípio da individualidade. E pessoas, muitas das vezes, só vai conhecer a Deus através da sua boca e da maneira que você o expressa. Talvez pessoas que estão me assistindo não vai se sentir amada por Deus, não vão conhecer a Deus, não vão ter um encontro com Deus pela minha maneira de expressá-lo, mas com a sua maneira de expressá-lo, elas terão esse acesso, porque cada pessoa tem uma identidade, e essa identidade foi criada à imagem e semelhança. Por isso que não foi nem igual, foi criada à imagem e semelhança. Semelhança porque você tem a particularidade, a individualidade de expressá-lo. E esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, de infinitas faces. E uma delas é você. Então, por muitas das vezes, você talvez ficou preso na religião, numa identidade de Cristo engessada, sendo que no Evangelho ele tem 4 identidades. Ele tem 4 faces, mesmo sendo um. E uma das faces dele na terra é você. E você até hoje tem copiado as pessoas, tem falado dele da mesma forma que pessoas te falaram e não tem passado a mensagem que tem queimado dentro do seu coração. Assuma o governo da sua vida, assuma o relacionamento com o Criador, viva dias que ele tem para você e abra mão de terceirizar a sua vida, abra mão de terceirizar a culpa dos seus fracassos, porque só existe um culpado, um responsável, e esse responsável é você. O que você tem feito daquilo de mais precioso que Deus poderia ter colocado, que é a vida em você e a oportunidade de expressá-lo da sua maneira, da sua forma. Beleza? Curta esse vídeo, comenta aí, manda para seus amigos. Um beijo.